Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Mariana Azevedo Chouzi e hoje eu vou apresentar para vocês o Papo Condominial Cast. Inicialmente, temos como os nossos patrocinadores a Aliança Administradora de Condomínios, Freire Imóveis, Blessed Facilities, Ouvrage, Hidrômetros e Medidores de Gás, Atuar Engenharia, Shalom Advogada, Response Engenharia Predial, Ruggeri Rosa, Newline Tecnologia em Segurança, Eletromídia e Anacom. Hoje nós temos uma pessoa muito especial que eu tenho um grande prazer de apresentar para vocês, Rita Porto, né? Presidente da Assosíndico Rio Grande do Sul e síndica profissional também. Hoje nós vamos falar sobre o tema, né? Cuidados necessários numa implementação de condomínio. Rita, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um grande prazer te receber aqui. Tu, uma pessoa que é extremamente referência na área condominial. Me conta um pouquinho da tua história, como tu iniciou, né, a tua carreira, trajetória na área condominial. Obrigada, boa noite. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite de estar aqui novamente. Estava até com saudade já de estar fazia tempo que eu não via, podcast, né, no PapoCast. Então, eu comecei no mercado condominial há 27 anos atrás, na verdade. Uhum. Eu comecei em administradora de condomínios. Porém, em 2014, eu migrei para uma empresa onde eu comecei a trabalhar na parte operacional. E foi aí, inclusive, que daí eu comecei a trabalhar mais em campo, né? Mais dentro do condomínio e comecei a me apaixonar mais pelas rotinas do dia a dia, da parte operacional. E aí eu acabei me tornando síndica do meu condomínio e posterior síndica profissional. E foi aí que começou a minha trajetória, né? Mas pontualmente com a administração, no dia a dia, já há 10 anos. Há 10 anos. Eu acho muito curioso, né, que a gente começa... A maior parte dos síndicos profissionais que começam aqui começam como síndicos do seu próprio prédio, Sim. né? E eu brinco que é uma cachaça, né? Quando o pessoal gosta, fica. Mas vamos mais entrar no nosso tema, né? O que seria essa implementação de condomínio? Na verdade, é implantação de condomínios. Implantação, perdão. Na verdade, o que acontece? O condomínio, ele é construído, as pessoas adquirem, e ele precisa, em algum momento, ser entregue aos moradores. Uhum. E, neste momento, ele é muito importante que se tenha alguém com uma experiência, porque ele não é um condomínio que já está em andamento, que as coisas já estão acontecendo, então tem que ter muito cuidado. Né? Os moradores, normalmente, quando vão morar num condomínio novo, ou nunca moraram em condomínio, é seu primeiro imóvel, então surgem muitas dúvidas. Uhum. Começa pela a parte da vistoria do empreendimento. O síndico eleito para uma implantação de condomínios precisa fazer a vistoria junto com a construtora. Uhum. Então, isso é muito importante, que tenha um conhecimento bem técnico, bem pontual, ou que se contrate um profissional para que faça esse acompanhamento. Uhum. Porque essa vistoria é o que vai dar a garantia de estar recebendo as áreas com segurança, correto, sem nenhum problema, sem, né? Nenhum vício construtivo. Uhum. Não tem como não fugir dos vícios construtivos, mas dá uma minimizada. Uhum. Né? Então, depois dessa vistoria, né, o síndico acaba sendo responsável, assina esse documento, e dentro da implantação de condomínios, nós temos prazos e manutenções que precisam ser feitas e realizadas dentro do primeiro ano, porque se não forem realizadas, a gente perde a garantia das construtoras. Então, isso é muito importante, ter uma atenção muito especial do síndico que vai fazer a implantação não perder esses prazos. Uhum. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Como é feita essa eleição desse síndico que vai fazer todo esse apanhado, né? Ultimamente, as construtoras às quais eu tenho participado, elas têm sido indicações dos próprios moradores. Né? Então, vai ter a eleição, os moradores daquela comunidade, daquele condomínio, porque como tem muito empreendimento, eles já fazem grupos antes, já começam a se conversar, já começam a falar com pessoas de outros condomínios que possuem normalmente síndico profissional, e eles acabam indicando. Daí tu passa por uma apresentação, por uma assembleia e vende o teu produto e acaba
te eleger nesse momento. E a partir daí a gente começa todo um trabalho, né, de acompanhamento, de vistoria, né, para poder até a entrega efetiva das chaves, né? Sim, perfeito. Nesse momento, a incorporadora tem algum papel a desempenhar junto com a implementação? Sim, as construtoras, elas... Implantação, já tô com implementação, gente, desculpa, é implantação. Sim, as construtoras têm tido um papel bem importante no apoio ao síndico. Né? As construtoras, inclusive, elas têm pessoas chaves dentro, onde elas dão todo esse apoio, né, no dia a dia do síndico. Porque assim como assumem síndicos profissionais, assumem síndicos condôminos também. E síndicos que muitas vezes podem não terem tido experiências em condomínios, então tem essas pessoas que acabam dando toda a orientação, te passam justamente os prazos das vistorias, né? Tem vistorias que são com 60 dias, 90 dias, 6 meses, e a construtora vai lá, te avisa antes. Digamos assim, esses prazos seriam tipo como se fossem... Vamos supor, comprei um carro novo. Exatamente. Tá? Tem que, sei lá, cada 300 quilômetros, 600 quilômetros, 100 quilômetros, eu tenho que ir lá levar e dar fazer uma vistoria no carro. Exatamente. É tipo isso. É mais ou menos isso. Entendi. É bem parecido. Eu só joguei isso porque às vezes fica um pouquinho, o pessoal não entende, mas né? é exatamente isso. Tem um exemplo, vistoria da limpeza das calhas. Sim. Se não fizer a limpeza das calhas a cada 1 mês, 2 meses, depende, cada construtora vai dar um prazo. Der uma infiltração em um apartamento, a construtora for lá e ver que não tá limpa as calhas, eles não te dão a garantia. Então porque é tua obrigação manter limpo conforme os prazos que eles te dão. Exatamente. Perfeito. E quais tu diria que são os principais prazos para uma implantação ser feita de forma adequada num condomínio novo, né? A entrega da vistoria para receber as chaves, a primeira. Quando eu vou receber um condomínio, que a construtora anuncia, vou entregar. Normalmente eles fazem um evento e eu desenvolvi um manual que eu entrego para os moradores. Né? Ali onde tem... Esse manual tem informações básicas. Horário de mudança, como transportar, né, entulho de obra, onde não descartar entulho de obra... Né? Todas essas informações básicas, como ligar a energia, qual disjuntor instalar. Então, eu fiz esse manual que eu entrego para o morador, né? Então, tem ali informações básicas. Por quê? Porque quando eles recebem, eles têm muitos questionamentos. Então, evito algumas perguntas. Eu ia te perguntar se isso seria... esse manual, digamos assim, do morador, ele se tornou algo efetivo, assim, enfim, como é que eu posso te dizer? Se ele efetivamente se tornou algo efetivo, né? De diminuir a quantidade de perguntas. Sim, porque ali eu já tenho... Até erros, né? Digamos assim, porque quem nunca estourou uma parede, entendeu? Que não era para estourar. Exatamente. Então, assim, ali no manual fala da obrigatoriedade de entregar uma RT para uma instalação de sacada, instalação de ar-condicionado, qual é a parede adequada naquele condomínio. Claro, eu faço algumas adequações para cada condomínio que a gente tá recebendo. Mas ali fala o tamanho do caminhão que pode entrar, se pode entrar caminhão, se não pode. Tem condomínios que são PVS que não podem entrar condomínio porque acaba cedendo piso. Então, tudo isso tem que ser cuidado e tem que ter essa informação. Porque são perguntas que eles acabam fazendo e elas acabam se repetindo. Né? E após essa tua entrega desse manualzinho, né? Enfim, quando eles recebem a chave com a incorporadora, né? O que mais acontece depois? É nesse momento que é feito a convenção do condomínio? Não, na verdade... Ou não tem nem... Não, a convenção as construtoras já entregam com a minuta da incorporação. Então, já vem uma convenção inicial. Daí, começamos a fazer assembleias para criar o regramento. A gente começa a fazer assembleias mais constantes, porque as dúvidas vão surgindo, né? Posso fechar minha sacada? Eu posso botar uma parede... uma decoração na parede da sacada? Eu posso botar uma cortina colorida? Então, essas coisas vão surgindo. Então, a gente vai fazendo as assembleias, essas adequações, porque um condomínio de implantação, ele leva um tempo, ele não é implantado no primeiro ano, ele pode levar até uns 3, 4
5 anos até ele ficar redondo, né? Eu não Daí sabia. depois disso ele vai Eu andando. achava que, assim, quando tu... Ao meu ver, tá? Completamente leiga falando nessa questão. Quando tu pega um condomínio numa implantação, eu acreditava que fosse assim, não, os passos são esses e a gente vai seguir dentro desse 1 ano e vai sair tudo redondinho. Então, não. Não. No meio do caminho acaba sempre dando algum problema. O morador vai tentar ligar uma máquina, ver que tem alguma coisa obstruída. Que, claro, por mais que o morador faça a vistoria no apartamento, ou a gente faça na área comum, tem coisas que são os vícios construtivos que a gente não enxerga. Então, daí tem que abrir chamado com a construtora, tem que esperar a construtora ir avaliar, esperar a construtora ir consertar. Então, durante esse tempo, a gente vai trabalhando muito em parceria com a construtora para que as coisas andem e funcionem, né? Sim, e as construtoras, incorporadoras, elas se mostram dispostas, porque eu vejo muito, eu vejo do lado jurídico, né? Não sei se o pessoal sabe, mas eu trabalho com processos imobiliários condominiais. E eu vejo, às vezes, as incorporadoras, eu vejo o outro lado, né? Eu Sim. vejo a parte de vício. Então, eu vejo elas não muito solícitas, digamos assim, né? Em auxiliar nesses momentos. Tem casos e casos, né? Ultimamente, eu não posso me queixar, eu tenho tido sorte, assim, nas negociações. Mas se já foi preciso, em momentos passados, acabar judicializando, né? Mas, ultimamente, eu acho que também em função de muitos processos que as construtoras já acabaram sofrendo. Algumas coisas elas já vão como é que é? Vão se resguardando, né? Exatamente. Pra não ter que ficar gastando com isso e eventualmente levar uma condenação, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta. O que seria Assembleia de Instalação ou Implantação do Condomínio? Assembleia Geral, AGI, como se chama, é Assembleia Geral de Instalação. É quando o condomínio ele é instalado, é a primeira assembleia, né? Quando o condomínio ele é entregue, ele é instalado e ele é de fato constituído. Então, ele começa a existir de fato, não de direito ainda, porque não tem o CNPJ, mas ele já vai existir de fato, ele já é um condomínio, já existe. E a partir desta ata, a construtora, né? Ultimamente as construtoras têm feito CNPJ. Com essa ata, se encaminha o CNPJ do condomínio para ele existir de direito, né? Então, ela é ali, nessa instalação, na Assembleia, que a gente chama de AGI, é eleito o síndico, é aprovada a primeira previsão orçamentária. Isso que eu ia te perguntar. Isso, é aprovada a primeira previsão orçamentária, que normalmente ela vem uma sugestão da própria construtora, né? Então, ela acaba ficando meio falha, porque a construtora acaba botando valores que não são tão reais, isso às vezes dá uma prejudicada mais adiante, mas depois, futuramente, a gente vai ajustando, né, conforme o andamento do condomínio. Mas essa assembleia é a primeira e é a mais importante, né, pro início. Não, exatamente. Por isso que eu até vi essa pergunta e eu até fiquei pensando, não, como é importante, né? A gente entender o que é essa assembleia, até para as pessoas saber o que esperar, né, nessa assembleia de instalação. Instalação, isso aí. AGI, Assembleia Geral de Instalação. E nesse momento também é decidido o conselheiro? Sim, nessa assembleia é eleito o síndico, se a convenção prevê o subsíndico, o conselho e, como eu falei, né, a previsão orçamentária. E qual seria o papel de cada pessoa envolvida? É meio complicado falar, mas vamos lá, né? O conselho consultivo, né, ele vai ficar trazendo as demandas e colaborando e ajudando o síndico no encaminhamento das demandas. E já o conselho fiscal é para fiscalizar as contas, né, avaliar os documentos contábeis, fiscais, para depois emitir parecer no final do período de 12 meses para aprovação ou não das contas do síndico, né? Perfeito. E quais são as responsabilidades do síndico após a posse como efetivamente, né, síndico do condomínio? Sim, quando o condomínio, então, ele é instalado e entregue, o síndico, como qualquer outro, tem que fazer o seguro do condomínio, tem que fazer as contratações dos serviços, né? Então,
um condomínio quando ele é instalado, é bom que o síndico tenha bons parceiros. Porque o que acontece? A gente assume um condomínio de instalação sem nenhuma receita. Sim. E o condomínio ele é entregue num dia, no outro os moradores já estão entrando. E a gente já precisa estar com serviços contratados de portaria, se for o caso, limpeza, né? Comprar materiais e com que dinheiro? Se a gente não teve a receita ainda. Exato. Né? Então, é bom ter bons parceiros que tu consiga comprar, porque às vezes tu entra e não tem o CNPJ ainda. Né? Então, isso é bem importante, ter bons parceiros que tu consiga, como eu digo, eu brinco, né? Eu comprar fiado. Eu ia dizer, né? pega e coloca no caderninho. Mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Tu tem que ter pessoas, empresas que saibam que depois tu vai, né? Vai lá, vai honrar, vai pagar, porque também é o teu nome e teu CPF que tá em jogo, tá colocando né? ali. Então, é importante... E tu diria que quais são as principais leis ou regras condominiais que regem a implantação do condomínio? Na verdade, não foge de nada do Código Civil. É a mesma coisa, né? É o mesmo regramento, né? São as mesmas obrigações e deveres. A única coisa que realmente ele é um condomínio novo, né? Que os moradores estão começando, né? Como eu falei no início ali, muitos ainda não moraram em condomínio, não sabem de regras, então até o condomínio, os moradores se acostumarem. Deixar lixo na porta, por exemplo. Não pode deixar lixo na porta do corredor. Então, a gente vai lá e conversa. Não pode levar convidado para a piscina. Daí tu fala uma, tu fala duas. Depois tu começa a notificar e a multar, se for o caso. Então, no início, a gente vai mais na conversa, porque... Sim, até é tudo novo, né? É tudo novo. A maioria, como eu falei, nunca morou em condomínio. E o que tu vem percebendo de dificuldade nessa hora da implantação? Apesar de que tu já é uma pessoa que já... Não, gente, a Rita não é qualquer uma, entendeu? A Rita, ela sabe o que faz. Não, a gente erra também, não dá para dizer que não. Mas uma coisa que é muito importante é a comunicação. É manter eles sempre informados, assim, do que está acontecendo. Né? Então, um grupo efetivo de WhatsApp, onde tu tenha a comunicação, né? Onde tu coloque as informações, porque eles acabam ficando meio perdidos, assim, acabam vendo as coisas, mas às vezes não sabem o que está acontecendo, porque a movimentação dentro do condomínio ainda existe por parte da construtora. Sim. Porque aparece um problema, a gente abre o chamado, eles vão lá, eles consertam. Então, é um elevador que um prestador acabou botando peso demais, o elevador parou, então daí tu abre o chamado. Então, essas coisas acontecem bastante, né? E a comunicação, deixar eles sempre munidos de informação, né? Entendi. Bom, assim, eu te falei que provavelmente ia ser um papo bem rápido hoje nosso, e eu te deixo à vontade para te fazer considerações que tu acredite serem importantes, assim, para quem esteja ouvindo, né? Para quem esteja tanto como síndico, né, participando ou entrando numa implantação, tanto como condôminos, né, o que eles precisam observar nessas implantações para ver se efetivamente estão acontecendo de forma correta ou não. O que eu aconselharia, né, é um mercado que está se abrindo muito, né, no entanto que eu estou me especializando nisso, né, eu me apaixonei pela implantação de condomínios lá em 2014, quando eu entrei numa empresa multinacional para fazer gestão de condomínios, e eu fiz várias implantações, e eu me apaixonei neste momento. E porque eu acho que é um momento tão importante. É o início, né? É um bebê nascendo. Exatamente. Daí depois tu vê a coisa andando, né? Então, e depois tu vê o condomínio andando e com vida, né? Porque o condomínio é como esses tempos, das últimas vezes que eu tive aqui, eles disseram assim que o condomínio é um organismo vivo, né? É verdade. E porque ele sempre está se modificando, se mutando, e novas necessidades vão surgindo, né? Então, é até bonito, é até poético, gente, de falar, porque é bonito mesmo. É bonito, e tu vê, assim, casais novos ou pessoas solteiras mesmo, como eu acompanho, fazendo decoração do apartamento, móveis para comprar. Daí, esses tempos eu fui receber um condomínio, tinha um rapaz lá, pois eu comprei uma máquina, não sei nem se vai caber na minha cozinha, na minha área.
Ele, pior que eu não posso nem trocar agora, né? Então, essas coisas, sabe? Ele, né? Ele é sozinho, solteiro dele não sabia, ninguém ajudou. Então, essas coisas. Então, quem for fazer a implantação, ter alguns cuidados, né? Buscar bons parceiros para que possam orientar, né? Tem coisas básicas que a gente precisa fazer. Receber um condomínio. Primeira coisa, se tem gás e água individualizado, faça a primeira leitura, que depois tu vai ter que cobrar no DOC, sabe? Então, tem cuidados que a gente precisa ter, que pode parecer besteira. Mas eu não pensei nisso, mas numa implantação, tu é obrigado a pensar em várias coisas. Sim, tu tem que ter, porque senão lá na frente pode dar problema. Com certeza. Então, eu assumi um condomínio agora, que ele foi implantado há 8 meses, e a gestão anterior nunca fez leitura de gás, ou seja, nunca foi cobrado o gás do condomínio. Então, a partir veio de agora... retroativo? Não, ele não fez, simplesmente não fez. E nunca foi cobrado o gás do condomínio, dos moradores. Então, agora, né, eu vou ter que começar a fazer a leitura. Então, coisas desse tipo precisam ser cuidadas, né? Precisam de atenção, né? Sim, com certeza, né? Até porque... Como eu até te perguntei agora, né? E agora faz o quê? Cobra retroativo? Não, nesse caso não. Outra coisa que também é bem importante na implantação. O momento de transferir as contas das concessionárias para o nome do condomínio. Para não correr um risco. Isso aí tudo são coisas que precisam ser cuidadas. É verdade. Né? Para não correr o risco de ter um corte de energia. Por falta de pagamento. Uma falta de abastecimento de gás por falta de pagamento. Então, isso é bem importante que se atente também. Sim. Né? Então, a construtora vai informar o síndico tem que falar com a sua administradora, porque tem que providenciar as Uma boa administradora entra na questão dos bons parceiros, né? Exatamente. Porque é extremamente necessário. Eu vejo, assim, que um síndico assessorado por uma administradora que não esteja tão alinhada, né? Tão afinada com o síndico, não adianta. As coisas não andam juntinhas, né? Elas... Até a escolha da administradora que tenha experiência em implantação de condomínios é importante. É verdade. É importante porque sem dúvida. É um diferencial. Até porque pode ser que muitos síndicos orgânicos assumem, né, nessa situação e efetivamente não sabem. Ok, vão seguir aqueles parâmetros dados pela construtora, mas não necessariamente aqueles parâmetros dados pela construtora são o real, né? Por exemplo, a questão do gás provavelmente não devia estar nesse manualzinho da construtora, né? Não tá. Então, com certeza não estava, senão teria provavelmente teriam visto. Ou não também, né? Porque é tanta coisa para ver. Mas, enfim... Uma outra coisa importante em condomínio de implantação é que o condomínio novo, quando ele é entregue, a gente precisa fazer o que a gente chama de enxoval. Né? Como na casa da gente precisa equipar a casa. Sim. E no condomínio é a mesma coisa. Então, eu tenho uma lista já pronta de coisas básicas que o condomínio precisa ter. Sim. Né? Então, o que acontece? Na primeira oportunidade que se tem, precisa-se fazer uma assembleia extraordinária, onde a gente vai ter que aprovar, né? Normalmente eu levo os orçamentos, nós gastaríamos X para equipar o condomínio. O que é equipar o condomínio? Lixeira, porque às vezes fala em enxoval, pensa, é toalha, é prato, é louça. Não tô falando nem em equipamento de salão, eu tô falando em básico mesmo. É lixeira, saco é container de lixo, é material de limpeza, é móveis para portaria, é móveis para os funcionários que vão trabalhar para Copa, coisas básicas que a gente precisa fornecer, né? Um ar-condicionado para guarita. Então, isso seria um enxoval. Eu também tenho uma lista pronta. E não digamos nem as firulas, né? Na parte assim, vamos organizar a recepção ali do condomínio. Não. É o básico mesmo. É um porta-papel higiênico para o banheiro, um porta-papel toalha, um porta-sabonete. Porque os moradores começam a usar as áreas e precisa ter essas coisas. Com certeza. Então, são coisas básicas que às vezes o síndico condômino não pensaria. Mas eu preciso de uma lixeira. Só vai se dar conta quando o morador cobrar. Exatamente isso que eu ia dizer. Provavelmente aí só ele vai se ligar quando alguém cobrar. Quando alguém cobrar, exatamente. Vai lembrar quando alguém cobrar. Viu, gente? Então... A gente diz, síndico profissional é caro, mas às vezes existe dor de cabeça aqui, síndico orgânico. Com certeza. É que, na verdade, a gente, com o tempo, com o passar da experiência, a gente vai aprendendo com os erros e acertos, certeza. né?
É óbvio que no início, lá em 2014, quando eu comecei a implantar, eu não pensava essas coisas. Eu Não não porta tinha. papel higiênico. Eu não tinha essa visão, né? Eu só me dava conta quando chegava um morador e dizia assim, tá, mas não tem tal coisa sei lá, na academia ou no... Eu disse, pois então, né? Daí foi aí que eu fui desenvolvendo, né? Aí tu também tem o teu manualzinho. Daí eu tenho o teu exatamente, checklist, meu na verdade. checklist. Daí aí que eu fui desenvolvendo, né? E me aprimorando Sim. nisso, né? Agora, recentemente, eu fiz um curso com uma pessoa especialista em implantações lá de São Paulo. Sim. Agora, em abril, eu vou para São Paulo fazer um curso com ela de novo. Então, eu acho que é um mercado bem promissor, assim, e ele Com certeza. O que a gente bem vê... interessante. O que a gente vê, por exemplo... Claro, eu digo aqui por Porto Alegre, né? Mas o que a gente vê de construtora... e aí eu digo várias, né? Mas construindo em lugares do lado da minha casa. Eu nem esperava. Eles compraram um estacionamento e começaram a construir. E eu disse assim, gente, eu nem vi. Quando eu vi, já tava ali, entendeu? Então, eu fiquei bem espantada, né? Porque eles estavam terminando uma na Praia de Belas e começaram ali do lado de casa. Eu fiquei, tá, né? E provavelmente vai ser outros condomínios que vão precisar, Sim. Porque todo condomínio precisa dessa implantação, né? Tem muito condomínio sendo construído, muito empreendimento para ser entregue ainda esse ano, né? Então, o mercado tá bem aquecido Com certeza. nesse segmento. Então, é bem bom, assim, é bem interessante. Eu acho que quem tem interesse, né? Eu entendo que precisa se especializar. Com certeza. Não dá para se aventurar. Né? Não é para amadores. Não é para amadores. Então, porque tem pequenos detalhes que a gente precisa se atentar e que pode refletir lá na frente se não fizer, né? Sem dúvida. A implantação tem Não esses é brincadeira, cuidados. é coisa séria. Né? Precisa ter alguns cuidados. Então tá. Rita, te agradeço Tá mais bom, uma eu que vez. agradeço. Pela tua participação, pelo teu conhecimento, tempo, disponibilidade. Não, capaz, eu que agradeço a oportunidade. Sempre é bom estar aqui. A gente agradece muito. Obrigada. Também agradeço a todos os que tiveram presentes aqui conosco. E agora eu vou passar para o nosso agradecimento aos nossos queridos patrocinadores. A Aliança Administradora de Condomínios, Freire Imóveis, Blessed Facilities, Ouvrage Hidrômetros e Medidores de Gás, Atuari Engenharia, Shalom Rain Advogada, Response Engenharia Predial, Ruggeri Rosa, Newline Tecnologia em Segurança e Eletromídia e Anacom. Muito obrigada mais uma vez a todos que tiveram presentes e até a próxima. Tchau, Obrigada. Tchau.